Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Viviane, eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho dos meus processos de arte. Faço arte em parede, eu faço lettering, ilustrações, artes digitais. E nesse vídeo eu quero refazer um lettering que eu fiz lá atrás. Vou ver aqui mais ou menos a data que eu fiz esse lettering, mas ele já tem alguns anos e eu quero refazer ele. Porém, eu vou fazer no digital. Vou mostrar para vocês a ferramenta que eu utilizo para fazer minhas ilustrações. Vou mostrar para vocês a ferramenta que eu utilizo para fazer todas as minhas ilustrações, meus desenhos, as artes que eu faço para simular na parede. Acho que eu até consigo fazer essa arte simulando ela na parede, mostrando para vocês um pouquinho de como que é esse processo. Como que eu faço essa simulação da arte, do desenho, na sua parede, quando eu envio para o cliente. Então, vocês vão me acompanhar. Essa arte que vocês estão vendo aqui, ó, no computador, é ela que eu vou refazer. Então, nós vamos fazer essa arte toda no preto, da mesma forma como está aí. E eu vou usar algumas técnicas da arte digital para vocês verem. E aí, aos poucos, eu vou falando quais as ferramentas que eu estou utilizando dentro do meu iPad, qual que é o programa que eu utilizo. E aí vocês vão poder ver, né, como que vai se transformar essa arte que está aqui atrás de mim para essa nova arte digital que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então acompanhe agora comigo. Olha, gente, vou mostrar aqui para vocês mais de pertinho a arte que eu vou fazer agora. Essa arte aqui eu fiz na parede, ela é uma arte feita com giz. Eu faço aqui na minha casa essa arte. Nessa época eu estava treinando a minha arte em giz, a minha arte em parede, e eu fiz essa arte aqui, né, como forma de treino, como eu falei, e hoje eu vou refazer ela, porém, utilizando essa ferramenta, que é o iPad. Eu tenho aqui o meu programa, que é o Procreate, que eu utilizo para fazer essas artes, tanto arte digital quanto arte para parede, eu faço todas elas aqui. E aí, no final desse vídeo, caso não fique tão longo esse vídeo, eu espero que não fique, eu vou transferir a minha arte para essa mesma parede. Vou fazer uma substituição dessa aqui, vou fazer uma simulação pra gente ver, pra gente fazer essa comparação. Não é bem um antes e depois, não é uma transformação da minha arte, mas é só uma forma da gente ver como que a gente pode aplicar essa arte, que é uma arte física, também no digital. E mostrar para vocês também um pouquinho dessa ferramenta que eu utilizo, né? Qual que é o programa que eu estou utilizando, para a gente conhecer um pouquinho de cada ferramenta dentro deste programa. Aqui eu tenho o meu arquivo, já está salvo aqui no meu iPad, e eu vou transferir ele para a minha ferramenta de desenho, que é o Procreate. Eu venho aqui nessa ferramenta para compartilhar o meu arquivo, clico aqui onde tem o símbolozinho do Procreate, e aí ele já vai estar aqui no meu programa, tá? Ele já vai estar salvo aqui, já abre direto. Agora eu tenho aqui já a minha arte salva no Procreate, tá? Eu gosto de deixar já salvo aqui se eu precisar utilizar ela, mas eu vou criar essa arte totalmente do zero. Agora eu tenho essa tela totalmente em branco, eu vou criar essa arte do zero, só vou refazer ela com alguns detalhes. Eu vou utilizar essa faixa, vou utilizar os mesmos detalhes, as folhinhas que eu gosto de utilizar, a frase será a mesma. Eu vou apenas modificar as letras, né, o tipo de letra que eu vou utilizar e também algumas texturas que a gente vai explorar aqui. Aqui eu costumo deixar a minha arte como uma referência, eu gosto de deixar ela bem aqui no cantinho, para eu já ficar de olho nela. Só que o meu computador tá exatamente aqui na minha frente e eu tô com a minha arte aqui para eu olhar, para ver os detalhes, para saber como é que é a minha arte, qual que é a frase, tá? Então não vou precisar utilizar essa ferramenta. Eu vou vir aqui ver quais as camadas que eu tenho, tá? Eu já vou abrindo uma aqui pra gente fazer o grid, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Tem uma ferramenta muito legal que a gente utiliza muito, principalmente quando é lettering, tá? Que é a guia de desenho, tá? Essas quadrículas aqui, ó, pra gente ter uma referência, tá? Da sua letra, se ela tá retinha, se eu coloco ela dentro do quadradinho, tá? Eu consigo aqui também, ó, movimentar o tamanho dessa grade, tá? Tá conseguindo ver aí, ó? A opacidade dela também, ó, ela tá ficando mais escura, tá mais clarinha. Então, dessa forma eu consigo trabalhar e ter uma dinâmica bem legal com relação à altura dos meus desenhos, das minhas letras, tá? Vou deixar assim, desse tamanho, por enquanto. E vou fazer o grid, tá?
Eu acredito que eu vou utilizar o mesmo grid que tá aqui nessa arte. Vou modificar, então, de repente, a posição de algumas coisas. Eu pensei em colocar a minha faixa, mas deixa eu só tirar esse relógio, atrapalha. Deixa eu pensar aqui, colocar a faixa de repente assim, ó, descendo, mas acho que não vai ficar legal. Eu vou desenhar a faixa, acho que eu tô no pincel errado. Venho desenhando a faixa. A frase é: se você pode sonhar, você pode realizar. Quando a gente começa um lettering, o que eu sempre costumo dizer, né? Escreve a sua frasezinha aqui em cima, ó. Deixa eu fazer melhor. Vou adicionar aqui o texto. Essa é a frase que a gente vai fazer, tá? E eu vou deixar ela bem aqui. Ela vai ficar aqui em cima para eu saber, né? Para eu ter uma referência e não me perder, não fazer a frase errada. Se você pode sonhar, você pode realizar. Bom, no meu esboço antigo, aqui tá a palavra sonhar, né? Aqui tá a palavra sonhar. Aqui, se você... Tô fazendo assim pra gente ter só uma noção, tá? De como que a gente vai modificar. Aqui, se você pode sonhar. Aqui tá, você pode realizar. Tá mais ou menos assim o meu grid, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu vou só desenhar o grid aqui pra gente saber como é que ele tá. Aqui eu tenho uma frase, né? Duas palavras, aliás, retinha. Eu tenho aqui em cima também o C. Tenho mais duas aqui retinha. E tenho o realizar, que tá dessa forma. Esse é o meu grid. Fiz aqui bem rapidinho pra gente ter uma ideia, tá? E aí eu vou trabalhar nesse mesmo grid, tá? Como eu falei, eu vou trabalhar nele mesmo. Só vou modificar mesmo as texturas, as letras, como que eu vou fazer essa arte, tá bom? Lá no início, quando eu fiz ela, eu fiz toda ela no papel. Eu venho aqui marcando exatamente o meio. O meio aqui da minha frase é sonhar, tá? Ele vai ficar exatamente no meio, onde tem essa faixa. Como que eu sei que essa faixa tá certinha? Na verdade, eu não sei se ela tá certinha. O que eu posso fazer aqui, que é uma ferramenta que eu consigo fazer no digital, é a gente duplicar essa faixa aqui, ó, para elas ficarem exatamente iguais. Se eu fizer na mão, por mais que eu consiga fazer perfeitamente, ainda assim vai acontecer de dar algum erro, de ficar torto, de não ficar exatamente igual. Então, como a gente tá no digital, vamos fazer elas exatamente iguais. Vou juntar aqui as camadas, tá? A gente só pinça assim, que ela já junta a camada. E eu tenho aqui o meu esboço dessa faixa, tá? Essa faixa minha, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela tem uma curvatura. Eu fiz aqui trocado, tá? A curvatura tá ao oposto, mas eu vou deixar assim mesmo. Lembrando que esse aqui é o grid, tá? Então, vai ter uns errinhos, vai estar um pouquinho torto. E depois eu venho refazendo tudo de novo pra tirar esses errinhos que tá aqui, que a gente tá fazendo somente mesmo pra criar o nosso grid.
Aqui eu tenho essa ferramenta aqui, é uma ferramenta de seleção, tá? Acredito que vocês estão conseguindo ver daí, ó. Aqui é a ferramenta de seleção, que é essa setinha aqui. E eu posso movimentar o meu desenho para onde eu quiser. Ela tá selecionando apenas o desenho. Aqui o que eu vou fazer é centralizar o meu desenho. Aqui vai aparecer uma linha, ó. Tá vendo? É uma linha amarelinha, não sei se vocês conseguem enxergar. Então, quando eu movimento o desenho, ele me diz que está centralizado aqui. Se aparecer essa linha amarela, porque tá centralizado. Agora, eu vou procurar o centro aqui na parte do meio, tá? Agora, apareceu, tá vendo? Ó, apareceu outra linha. Aí, formou essa cruz aqui e eu sei que o meu desenho está exatamente no centro. E eu quero essa palavra sonhar aqui no centro. Acredito que vai ficar melhor no centro, mas depois que a gente concluir toda a arte, eu ainda assim consigo movimentar. Essa é a vantagem de trabalhar com o digital. A gente consegue modificar, consigo mexer nas letras, modificar a letra, mexer na cor, diferente se eu estivesse fazendo a arte no lápis ou com tinta, que eu precisaria mexer em toda a arte, precisaria refazer ela novamente do zero. Aqui eu venho com essa ferramenta aqui, tá vendo? Parece um Szinho. Ela serve pra gente selecionar apenas uma parte da arte. Se eu clicar aqui, vai selecionar a arte toda. Mas eu quero selecionar apenas essa parte côncava aqui, ó. Esse arco, para que eu possa duplicar ele para ficar exatamente ali onde eu vou escrever a palavra. Então, eu venho nesse Szinho e venho circulando o objeto que eu quero selecionar. Vem na setinha aqui em cima, pronto, tá selecionado. Vem com 3 dedinhos aqui, ó, arrasto, duplicar. Então, eu vim aqui, dupliquei esse arco. Exatamente aqui eu vou escrever a palavra realizar. E aí, eu venho junto elas, tá? Eu tenho agora o meu grid pronto. E aí, como eu terminei ele, eu vou rever novamente se a centralização está correta. Acredito que eu vou ter que mexer aqui nessa centralização, porque a minha faixa ela não está exatamente no meio, como eu achei que deveria ficar. Então, ele vai ficar aqui neste local, tá? Lembrando que aqui eu tenho um tamanho A4. Se eu fosse imprimir essa arte, eu deveria fazer ela em outro tamanho, tá? Eu deveria aumentar ela, então criar mais elementos aqui em cima para dar esse preenchimento. Ou então eu mudaria o grid para poder preencher esses outros espaços aqui. Mas como essa arte eu vou fazer apenas uma simulação, eu vou deixar nesse tamanho, tá? Ou a gente também pode imprimir um quadro menor. Daria para imprimir em um quadro de 25 de altura por 20 de largura. Ficaria um tamanho bem bacana para a gente trabalhar. E aí eu vou abrir uma próxima camada para a gente poder trabalhar de fato nessa arte, tá? Vou começar fazendo aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ter referências de letras, diferentes tipos de letra que a gente pode utilizar naquela arte. Então, eu sempre faço uma varredura em alguns locais. Eu gosto muito de utilizar o Pinterest, que tem várias artes diferentes, várias letras bem legais, bem diferentes mesmo. Então, eu deixo sempre salvo em algum lugar, ou no iPad, ou no computador, e vou olhando, para eu ter uma referência de qual letra que eu vou utilizar naquela arte. Aqui na minha camada onde eu fiz o grid, eu vou reduzir a opacidade dela para ela não ficar tão escura aqui. Então, vai facilitar eu trabalhar nessa arte. Eu venho aqui na minha própria camada e vou aqui, ó, diminuir a opacidade, tá vendo? Tá ficando mais clarinho. Eu venho diminuindo a opacidade dessa camada aqui onde tá o meu grid.
Aqui o truque vai ser a gente repetir essa mesma frase aqui, que a gente pode fazer de uma forma muito mais rápida, tá? Dessa forma aqui, ó, eu venho circulando toda a minha frase. Nesse Szinho, como eu falei, eu seleciono apenas a frase que eu quero, clico na setinha e venho em duplicar. E aí eu consigo fazer novamente a mesma frase, tá? Ela tá se repetindo. Lembrando que esse aqui, gente, é só o esboço, tá? Só o rascunho. Eu ainda vou fazer uma outra camada, tá? Com o desenho original, com a arte, com a letra original que eu vou deixar. Eu não vou fazer todas essas letras iguais, não. Eu vou variar um pouquinho, fazer a letra cursiva, a letra de forma, a letra blocada, para dar uma variada no nosso letra. Esse aqui vai ser mais ou menos o grid que eu vou fazer. Ainda vou acertar alguns detalhes aqui. A letra, ela não vai ficar dessa forma. Isso aqui é só o rascunho que eu tô fazendo. Como se fosse aquele esboço que a gente faz no lápis. Bem fraquinho, de leve, pra gente ter uma noção de como vai ficar a arte. Então, esse aqui é o esboço que eu tô fazendo na minha arte. Para que a gente possa trabalhar em cima dela, tá? E ter uma noção de como que vai ficar os espaços. O tamanho da letra que eu vou utilizar. Então, essa daqui é somente mesmo o rascunho da nossa arte. Agora, eu vou criar uma outra camada, eu venho aqui nesse maisinho, crio uma nova camada, para que a gente consiga fazer por cima dessa daqui a nossa arte. Olha, gente, e eu já vou adiantar para vocês que esse vídeo, creio que eu vou ter que fazer em duas partes. A gente vai fazer com bastante detalhes e eu acho que vocês vão aproveitar mais se a gente dividir ele. Aí vocês devem estar se perguntando, se a minha arte, o fundo dela é preto, por que que eu tô fazendo as letras todas em preto? E aí depois a gente vai ter o truque aqui de inverter as cores. É bem mais fácil eu trabalhar com a letra na tinta preta, né? Dessa forma aqui, eu trabalho no preto, eu gosto mais, eu consigo ver melhor. A minha visão não vai ficar tão cansativa se eu estivesse trabalhando no fundo preto. Então depois no final eu vou inverter todas as cores e adicionar o fundo preto. Olha, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada já. E eu tive que adiantar bastante o vídeo aí, porque é realmente muito passo a passo, muitos detalhes que eu preciso colocar. E se eu for passar para vocês no tempo real aqui, vai dar umas 3 horas de vídeo, tá? Porque realmente um processo para fazer essa arte é um pouquinho demorado. E olha que aqui eu já tenho mais ou menos um grid pronto, que é o mesmo que eu utilizei da arte anterior. E aqui eu mudei um pouquinho essa letra S. Aqui também você pode, também modifiquei, coloquei aqui um pontilhismo, ó, tá vendo? Isso daqui é uma técnica de pontilhismo que a gente utiliza no lettering tradicional também, com caneta. Sonhar também, já dei uma modificada, a largura das letras eu ainda vou melhorar, porque se vocês olharem aqui o S, ele tá bem mais grossinho do que as demais letras, a gente precisa deixar exatamente na mesma largura para não ter esse visual meio estranho, assim. Eu acho que quem tá na arte já conhece, já sabe, gente de cara já vê o erro. Quem tá de fora pode ser que nem perceba, mas a gente percebe esses detalhes. Essa daqui também é uma letra que eu gosto de fazer, essa letra vazada, dá um efeito muito legal no giz, tá? Quando a parede é preta e você trabalha com o giz branco, esse efeito fica maravilhoso. Depois, no final, como eu disse, a gente vai inverter as cores, tá? O fundo vai ficar preto, a letra vai ficar toda branquinha. Essa palavra aqui, a palavra realizar, eu coloquei uma sombra, mas ainda não sei se eu vou fazer ela com sombra, tá? Depois, quando eu colocar no efeito do fundo preto, eu vou conseguir ver melhor qual a cor de sombra que vai ficar melhor aqui nessa palavra.
E o que eu estava prevendo realmente é o que vai acontecer. Esse vídeo, gente, vai precisar ser em 2 partes, tá? É um vídeo muito longo, são muitos detalhes. Eu não quero que vocês fiquem cansados aqui. Também eu quero que vocês aproveitem bem cada detalhe da arte. São muitos detalhes, eu preciso que vocês aprendam realmente. Eu vou deixar vocês aí com esse esboço que já está praticamente concluído. E nós voltamos no próximo vídeo pra gente finalizar, colocar o fundo, só fazer alguns detalhes que estão faltando e finalmente a gente fazer uma simulação dessa arte na parede. Eu espero que vocês estejam gostando, vai curtindo aí esse vídeo, compartilha ele e nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana.